Você julga Deus como manda e desmanda. Tá na Bíblia que toda a Segura criação esse dele aqui, tem Xandona, livre-arbítrio. safado, Tá errado, não R$ 5 são. Você não tem livre-arbítrio. Você eu? tem arbítrio. Eu? Já expliquei sobre eu? isso. eu? Ele acredita eu? em livre-arbítrio, não é eu? porque ele leu a Bíblia, rapaziada. É porque ele é papagaio, ele repete. Todo mundo repete essa mesma merda. Ai, o tal do livre-arbítrio. Só repete. Não existe livre-arbítrio. Não existe. Lê a Bíblia que você vai entender. Por que não tem livre-arbítrio? Se você não concorda com livre-arbítrio, você concorda com predestinação. Ah, não me diga. Nossa, até eu fiquei com visão. Abraços da Larrizinha. E se você acredita em livre-arbítrio, você acha que vai ser salvo pelas obras que você realiza. Ah, olha como faz todo sentido. Olha como você leu pra caramba a Bíblia. Ah, moleque muito esperto, hein? Nossa! Adão e Eva tinham livre-arbítrio? Sim. Oh, mas por que vocês estão me explicando uma coisa que eu já expliquei pra vocês, hein? E não foi só uma vez não, cara. Tá perguntando tudo de novo? Vocês estão com um problema aí na cabeça? Que eu explico hoje e amanhã você esquece? Existe livre-arbítrio, mas é limitado. Não tem! Não tem! Não existe! Não tem, é limitado! Simplesmente não tem! Que desgraça, irmão! Tem sim, seu calvinista. Calvo é meu peru! Se tem, mas é limitado, então não é livre-arbítrio. Esquece, não responde, ele é muito burro, você não tá vendo? Esquece essa porra, irmão. Os caras não têm capacidade lógica de pensar, você não entende isso? Esquece. Você acha mesmo? Os caras não têm nem a capacidade de entender a forma da Terra que tá escrita lá na Bíblia. Imagina falar de predestinação. Esses caras, irmão, esquece. É blue, esquece essa porra. Deixa ele achar que ele é livre, que ele toma decisão, que ele é foda. Deixa essa porra. Deixa quieto. Deixa pra lá. Questão mandou R$5. Não seria nós temos o livre-arbítrio, mas quando servimos a Deus abrimos mão do livre-arbítrio? Não existe arbítrio. Exatamente isso daí que você falou. O que você acabou de dizer corrobora exatamente com isso. Não tem livre-arbítrio. Os únicos que tiveram livre-arbítrio foram Adão e Eva. Depois do pecado primordial, acabou. Acabou. Nem eles não podiam comer o fruto. Mas eles comeram justamente porque eram livres. Esse é o ponto. Minha nossa, mas que coisa. Oh, nossa, ó. Eu vou fazer um exercício de raciocínio básico aqui, ó. Com vocês muito burros, tá? Vocês são burros. Mas eu vou aqui respirar e vou fazer só uma brincadeira, um raciocínio lógico. Eu sei que vocês não vão ler a Bíblia, vocês não têm capacidade pra assumir a forma da Terra, vocês são burros, vocês não querem saber da verdade. A maioria não quer, mas eu vou explicar mesmo assim. Entenda uma coisa, livre arbítrio é o que Adão e Eva foram. Tanto é que eles foram livres, inclusive, para cometer o pecado que cometeram. Se Deus quisesse que não tivesse o tal do livre-arbítrio, ele poderia simplesmente ter feito com que Adão e Eva nunca tivessem a possibilidade de pecar. Você não. Você não tem esse luxo, meu amigo. Você não escolhe se vai pecar ou não. Você peca. Tá na sua natureza pecar. Hoje mesmo vocês pecaram. Muitos bateram punheta. Muitos estão com sentimentos egoístas, de inveja. Muitos estão dando trela pra bruxinha. Muitos estão pensando em porcaria. Estão se envolvendo com coisas. O pecado tá em você e todo dia você peca. Não importa. Os seus pensamentos têm natureza impura. Tá no seu espírito isso daí. Isso graças ao pecado primordial. Entendeu? Se Deus quisesse remover o livre-arbítrio de Adão e Eva, ele teria criado dois robôs que simplesmente existiram para servir a Deus. Pronto, eles não têm capacidade de tomar decisão. Mas Deus não fez isso. Ele queria realmente que eles fossem livres. Livres a ponto, inclusive, de pecarem. Então, tudo parte de Deus. Se Deus simplesmente pegasse hoje e falasse assim, ó, determinei agora, aí, todo mundo vai ser robotizado, tá? Hoje, não, acabou, vão servir simplesmente a mim. Acabou. Acabava a história. Tudo parte da vontade dele. Você tende ao pecado. Tá no seu espírito, não adianta. O que você tem que fazer para não pecar? Resistência.
O evangelho se trata de arrependimento e resistência. É resistir aos impulsos da carne, é pedir perdão todo santo dia para Deus por você ter tido pensamentos impuros, para ele tirar isso do seu espírito. Viver renunciando coisas que vão te levar ao pecado. É isso. Ou seja, é como se você estivesse guiando um carro. Só que esse carro, ele sempre tá tendo o volante virando para a esquerda e você tá fazendo força para manter ele reto. Você tem arbítrio, você não tem livre-arbítrio. Você não é livre para absolutamente nada. Você age por impulso da carne. Você age. O pecado faz isso com você. Ele te quebra justamente por... Principalmente quando você tá com o psicológico afetado. Quando você passa por traumas, você fica mais suscetível ainda ao pecado. Você se envolve com droga, com um monte de putaria, não é? Quando a gente tá passando por uma diatriba, uma perturbação na família, na nossa vida, a gente não tende a pecar mais, as pessoas não vão lá, viram alcoólatras, desconta na comida, em droga, seja lá o que for. Enfim, você peca aí de diversas formas. E o pecado, ele não é simplesmente uma atitude física, ele começa aqui na sua mente, no seu coração. A partir do momento que você tem, por exemplo, uma namorada e você tá na rua, você tá na academia, você olha com desejo pra outra mulher, você tá pecando. Então olha como isso é uma desgraça. Se você não tiver postura e capacidade de renúncia, se você não pedir perdão pra Deus por ser um pecador imundo e ele te ajudar nessa trajetória, você vai cair pro pecado. Nós pecamos constantemente. É que ninguém tem coragem de assumir que faz essas coisas, mas faz. Sempre você vai ter um pensamento impuro, alguma coisa que quer te levar pro pecado. E não é porque você quer sentir isso, é porque simplesmente está em você. Isso não é ser livre. Você não é livre. Pra nada. Tem que desenhar? 3:23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória do Criador. Todos somos pecadores. Aô, bora, fã! Todos pecaram. Você já nasce condenado. O salmista vai dizer no livro: eis que num ventre de iniquidade me concebeu minha mãe. Já nasci num ventre de pecado. Quando nasce, meu irmão, qualquer ser humano já nasce pecador. Por ser pecador, o salário do pecado é morte. Você tem como prêmio a condenação, morte física e eterna. E isso daqui é a ponte para vocês entenderem o que eu tava falando no começo da live. O que eu tava explicando pra vocês sobre morte no começo da live? O que eu falei pra vocês no começo da live? Eu falei pra vocês um pouco sobre morte, do meu conceito sobre morte. Morrer significa libertação, renascer em Cristo, ter a possibilidade de estar próximo do Criador. Você vem pro mundo, você nasce morto e você morre vivo. Olha que loucura. Vocês têm capacidade pelo menos pra entender isso? Você nasce... Olha que doideira que é a Bíblia. Olha isso. Você vem pro mundo. Você nasce em pecado. Com o pecado dentro de você. Você nasce morto. Porque você carece da glória do Criador. Da graça dele. Só é vivo quem vive em Cristo. Quem tem a graça. Você nasce sem nada. Porque você já nasce maculado. No pecado. Você nasce condenado. Você nasce morto. Porque o salário do pecado é a morte. Nós nascemos mortos. Quando você morre, entretanto, se você recebe a graça, você vive. É o contrário do que as pessoas pensam. Então, o verdadeiro cristão que entende predestinação, que entende que ele depende do Criador, ele sabe que essa vida aqui é conversa fiada, é baboseira. Isso aqui que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo, é a morte. Nascemos mortos, pecaminosos. Isso aqui é o mundo da desgraça, é do demônio. Por isso que não dá pra entender pessoas que se apegam ao mundo, que querem ficar aqui pra sempre. Isso é ridículo. A salvação é uma dádiva. Exatamente. E a condenação é a justiça. Romanos 13, É isso. 23. Exatamente Então isso. explica se uma pessoa vive na prática do pecado. Ela pode ser salva apenas porque o Criador quer que ela seja? Você não acha que nossas atitudes podem influenciar? Embora não seja algo determinante. Cara, você não... Você já leu a Bíblia? Você viu o que aconteceu com o ladrão que estava na cruz? Que passou vivendo uma vida inteira de pecado e no último momento se arrependeu, foi agraciado e foi salvo? Jesus virou pra ele e disse: hoje, até hoje, no fim do dia, você estará comigo no céu. Merda acha que mandou Irmão, R$5. você Quer precisa merda, entender que quer nenhum bosta, de quer. nós tem Quer capacidade, merda, quer. lógica... Quer merda, quer.
de definir o que vai te fazer ser salvo ou não. A única coisa que a gente sabe é que é o Criador. Ele precisa imbuir você pelo Espírito da graça. É isso. Você tem que entender que no mundo existem pessoas que são satânicas. A essência é satânica. Desde que o mundo é mundo e o pecado primordial aconteceu, a raça humana, ela foi dividida. Tem pessoas que tendem já ao pecado porque tem a estirpe podre e tem outras que não. As que não têm essa estirpe podre vão pecar? Vão, porque todos nascem em pecado. Todos têm o pecado. Agora, tem aqueles que são servos do diabo, meu amigo. Por isso que a maioria vai pro inferno. É por isso que quando você explica uma verdade bíblica pra pessoa, ela não quer aceitar, por exemplo. Ela tem dificuldade em aceitar os mandamentos de Deus. Isso mostra claramente a quem ela serve. Ela questiona, ela julga Deus. Ela pensa que Deus não é o Todo-Poderoso, que ele não tem o direito de acabar com o que ele quiser, na hora que ele quiser. É assim que é. Não adianta ficarem ansiosinhos. Deus te conhece desde antes da fundação do mundo, isso é bíblico. A predestinação é real, é bíblica. Tudo acontece sob ordem dele. Agora, quem são os predestinados? Quem vai ser salvo? Só Deus sabe, literalmente. Por isso que não adianta ficar apontando o dedo no vazio e julgar de forma vazia as pessoas. Porque nunca se sabe, irmão. Nunca se sabe o que pode acontecer. É Deus que determina isso daí, não sou eu. Você pode ver, pô, os caras que mandam no mundo, qual que é a estirpe dessa gente? É satânica. São demônios, são guiados por demônios, pô. Romanos 7:19 da manhã diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É isso aí. Por quê? Por que isso acontece? Porque o mal já reside em você. Você nasceu no pecado. A sua conduta é voltada para o mal. Não adianta. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Sua conduta é voltada para o mal. A tendência é fazer o mal, é praticar o pecado. Infelizmente é assim, cara. Olha o tanto de esforço que você tem que fazer então. Olha o tanto que você precisa de Deus. Você precisa de leitura bíblica, orar para pedir força, para não cair no pecado. Para pedir para Deus, tira esse sentimento, esse pensamento impuro de mim. Escuta aí, pai, mandou R$5. Não é brincadeira. Não é brincadeira isso. Espiritualmente. Então aqueles que vivem no Espírito entendem a palavra. Já aqueles que não vivem no Espírito não compreendem nada que a palavra fala. E esses que não vivem no Espírito, não tem essa graça, esses daí são aqueles que têm a estirpe do mal. Você pode ver, irmão. Olha o que esses caras que mandam no mundo fazem, são completamente satânicos. Henrique mandou R$5. Dá pra ver escancarado na cara deles que eles servem o diabo. É gente podre. Dinamarca. Por que essas pessoas vivem tão bem? Existe pouca corrupção, poucos ladrões, etc. Por que, irmão? Você... mais de Deus, Cara, eu acabei de explicar isso, velho. Você nasce morto. Tudo que você tem do mundo é uma farsa. A riqueza material é uma farsa. E os demônios aqui ganham isso porque é do mundo deles. Você, cristão, um cara que tem evolução espiritual, que quer viver próximo de Deus, você não tem que ligar pra isso. Não é isso. Você tem que ligar pra vida eterna, irmão. Você quer comparar o cara ter mansão, ter milhão na conta com o cara que vai receber a vida eterna e vai andar do lado do Messias, irmão? Pelo amor de Deus. Você quer o mundo, você quer a mansão? Você tem coragem de falar, nossa, por que o ladrão vive tão bem? Vive bem o caralho. O cara é servo do diabo. Vai apodrecer no fogo, irmão. Como que você tem coragem de falar que isso é bom? Esses caras são uns bichos. Porra, acabei de falar, renunciar ao mundo. Não tem nada no mundo que presta. Você não tem que estar preocupado com um carro, com dinheiro, com nada.